Bom, boa noite, turminha aí do bem, todo mundo de pé, finalmente chegando aqui ao último versículo, né? Nem dá para acreditar. Passou, passou rápido, mas ao mesmo tempo a gente sente que caminhou tanto, né? Pelo menos eu me sinto assim, né? A gente avançou tanto, né? Bom, vamos começar com a nossa prece. Alguém se sente inspirado, especialmente inspirado, gostaria de fazer a prece hoje? Quem se sente? Não? Eu posso Posso. fazer. Ai, obrigada, Fernandinha. Então, elevemos o pensamento ao Pai Criador e vamos louvá-lo pelo seu amor, pela sua misericórdia por todos nós. E hoje aqui reunidos, Pai, pedimos a tua proteção, o teu amor, a tua luz. Lembrar também o nosso querido irmão, Mestre Jesus, e os benfeitores da Casa com o Evangelho, nos possam proteger, nos possam trazer a intuição para estas palavras que vão ser aqui desenvolvidas, possamos fazer as nossas reflexões para a nossa vida, para que possamos esforçar para pôr em prática dia a dia, para que sejamos melhores a cada dia, cada vez melhores, para chegar um dia a essa perfeição. E assim, Pai amado, te agradecemos aqui esta oportunidade, as tuas bênçãos, e assim com muita alegria vamos dar início a mais um estudo do NEP. Que assim seja. Obrigada, Fernandinha. Obrigada, eu. É assim que os bons espíritos nos conduzam, né? Mais esse estudo. Então, quem gostaria de ler? Acho que a Odete. A Odete já está versada em ler a perícope, não é não, Odete? Sim, Obrigada, viu? posso? O louvor dos anjos e o testemunho dos pastores. Na mesma região havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. E se aproximou o anjo do Senhor. A glória do Senhor iluminou ao redor deles, e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o anjo: Não tenhais medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo, porque nasceu para vós hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor, na cidade de David. Este é um sinal para vós: encontrareis um recém-nascido enfaixado e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército do céu, louvando a Deus, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Ora, quando os anjos se afastaram deles, em direção ao céu, os pastores disseram entre si: Percorramos até Belém e vejamos estes acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressados e finalmente encontraram não só Maria, mas também José, o recém-nascido, deitado na manjedoura. Também, após terem visto e divulgaram o que lhes fora dito a respeito da criança. E todos os que ouviram se admiraram-se com o que lhes disseram os pastores. Maria, contudo, guardava todas estas coisas, refletindo em seu coração. E os pastores retornaram,
glorificando-o e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, conforme lhes fora dito. Que assim seja. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Odete, pela sua leitura. Quanta coisa nós vimos, né? Nossa, Odete lendo e tudo passando aquele filme assim na memória. Agora nós vamos ver o nosso filmezinho da semana passada, com a Minda, né, Minda? Obrigada, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos ler, hum, vou ler o resumo que fiz da última, do último estudo. Então, ficamos na última fase, da frase, ficamos na última parte, refletindo em seu coração. Então continuamos com a nossa querida Patrícia e ela diz-nos o que temos guardado. Guardado porque a frase dizia: Maria, contudo, guardava todas estas coisas, refletindo em seu coração. Então ela diz-nos o que temos guardado em nossos corações. Deus é soberanamente justo e bom. Maria é o reflexo da obediência e de toda a resignação. Tivemos depois o nosso Filipe a falar. Entramos num período de reflexão. Não basta só guardarmos, mas temos que ter um filtro. Maria, que é um espírito já muito elevado. O amor de mãe é um amor divino. As mães tudo suportam. Faz lembrar a carta de Paulo aos Coríntios. Quem ama é paciente e bondoso. Temos aqui o verbo guardar. É guardar no nosso espírito, guardar na nossa alma. Maria tem o recém-nascido. Ela é de uma grande serenidade, ali com um enorme espírito de luz. Eles são iluminados e não precisam de se estar a identificar que são grandes. Então, o que guardamos? Muitas vezes guardamos sentimentos de injustiça, de mágoas, desesperos em nossos corações. Ainda somos muito queixinhas, muito vítimas. É isto. Ainda temos muitas dificuldades. O Filipe deu-nos o exemplo de Chico Xavier. Ele não alimentava as coisas menos boas. Então, que possamos fazer como ele. Quem se aproxima de Cristo, ele dá-nos a serenidade. Maria remete-se ao silêncio. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Maria, num momento de dor, vira-se para dentro e, como guardou as coisas em seu coração, nessa hora vai buscar a lembrança do filho quando ele era pequenino. Então, as boas lembranças, mesmo na hora de sofrimento e aflição. Isto é uma grande lição para todos nós. Então, vamos guardar o que foi bom, o que a doutrina espírita nos ensina e que nas dificuldades tenhamos sempre algo de bom para nos consolar. A nossa querida Patrícia também veio falar e trouxe-nos do livro Palavras de Vida Eterna, o capítulo 130, Na Luz da Verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Jesus 8:32. Maria guardou o exemplo no seu coração. Guardar e refletindo da sabedoria em ação, refletindo e meditando. A reflexão tem a mudança dos pensamentos. Vigiai o pensamento para entrar em aproximação com Deus. Às vezes nós dizemos, eu vou pensar e refletir. O que coloca Santo Agostinho. Conhece-te a ti mesmo. Então, a reflexão precisa ser constante. Nossa querida Márcia também vai recordar sobre o coração. Viu no Nepshire sobre inteligência, vontade e refletir, pensar, buscar através da meditação e entrar em comunhão com Deus. E nós temos esta vontade de aprender e refletir. Agradecemos esta oportunidade de podermos estudar aqui no NEP. Um dia também nós refletiremos coisas boas em nossos corações. Nosso querido Filipe voltou a falar. Roteiro de Alcione, conhecida, meditada e refletida, se o guardarmos no coração, nós estamos sempre voltados para as pessoas que nos magoam e andamos desiludidos. Então,
O que nos faz suportar injúrias de alguém é o amor. A base do Evangelho tem o compromisso com o Cristo e é isso que nos faz sair das nossas atividades. Nós ainda somos muito vaidosos, muito orgulhosos, mas o coração que ama a Jesus suporta tudo e nós ainda andamos muito distraídos, ainda andamos muito ao sabor do vento. O que o mundo nos dá não é melhor do que Jesus nos dá. A verdadeira alegria é viver na mensagem do Cristo. Quando vinculamos as coisas findam. E quem ama não desiste nunca. Nós queremos um amor ao nosso jeito, que às vezes é egoísta ainda. Então, Maria está sempre num registro de elevação, que saibamos guardar o que é bom das pessoas, perante as circunstâncias da vida, que seria de nós, se o Cristo não visse o nosso melhor. Quem ama, cuida. Às vezes os pequenos gestos são grandes. Como Jesus perguntou ao Pedro: Tu me amas, Pedro? Amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus diz-lhe: Então apacenta as tuas ovelhas. Quando temos carinho pelo nosso estudo, pelos nossos amigos, é por muito nos amarmos e ampararmos uns aos outros. Quem ama não precisa de doutoramentos, mas sim da humildade. Nossa Patrícia trouxe-nos um texto do capítulo 1 da Ceifa de Luz, Caridade do Entendimento, a fé, a esperança e a caridade. Para termos a caridade do entendimento, tem que acontecer dentro do nosso coração. Maria é um capítulo evangelizado. Eu volto à nossa querida Márcia. Meditação, uma mensagem de Emmanuel. Quando te faltar a calma nos momentos de aflição, invoca Jesus. Nós deparamos-nos muitas vezes com estas aflições. A flor que desabrocha e a estrela que brilha é o amor. Chama-se Jesus. Jesus diz-nos, numa situação de desespero, chama por mim. Voltou a nossa Patrícia. Nós vimos e ouvimos com os olhos da matéria. Tudo muda de cor e o seu propósito. Temos que aperfeiçoar o sentimento, o coração. Também a nossa Ana Paula falou, nós estamos a adquirir este talento. Nós fomos agraciados com todo este saber. Então temos que doar. Não podemos ter só para nós, temos que multiplicar. E por fim, a nossa querida Patrícia fala-nos mais um pouco, que possamos crescer juntos. Então, é a matemática do amor. Que possamos fazer sempre o bem e continuar sempre neste caminho que nos leva ao bem-estar. Então, a minha gratidão a todos. Um beijinho muito grande. Obrigada. Obrigada, Minda. Sempre bom recordar, né? E nós estamos aqui, me parece, né? Chegamos no último versículo dessa perícope, que diz assim: E os pastores retornaram, glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, conforme lhes fora dito. Nossa, e nós ficamos, eu pelo menos, eu acho que todos nós, ficamos pensando nesses pastores, né? O que eles viveram uma noite, a experiência que eles tiveram. E aqui os pastores são os protagonistas nesse versículo, né? Nesse versículo temos os pastores já retornando. E eu pensei que talvez fosse bom, Felipe que gosta de recordar o que que os pastores faziam, né, Felipe? Essa é boa, né? O Felipe gosta demais dessa parte. Eles estavam retornando, né? Qual era o trabalho, a função deles? Tem aqui. As tarefas do pastor no Oriente Próximo eram, está lá no Strongs, tá? Lá no dicionário Strongs. Ficar atentos aos inimigos que tentavam atacar o rebanho. Nós vimos isso lá nos primeiros versículos, né? Defender o rebanho contra os agressores,
curar a ovelha ferida e doente, achar e salvar a ovelha perdida em armadilha ou presa em armadilha, né? E mais que tudo isso, amar o rebanho, compartilhando sua vida e desta forma ganhando a sua confiança. Então nós vamos ver que os pastores, nós vimos também que os pastores eles não eram bem vistos na sociedade. E vimos também por quê. Por quê? Porque o trabalho deles exigia dedicação integral, o dia todo, cuidando do rebanho. E por isso eles não tinham tempo para cumprir os rituais religiosos que eram exigidos na época. E por isso eles eram marginalizados. E nós vimos também que havia, embora nenhum escritor afirme isso, mas que havia grande possibilidade de que esses pastores cuidassem do rebanho para que seria utilizado para oferta no templo, né? Então, a oferta diária do animalzinho eram esses animais que os pastores cuidavam. Então, esses animais eles tinham que ser perfeitos, estar super bem cuidados para serem ofertados a Deus no templo. Então, aí nós vimos, poxa, mas por que que eles tinham uma responsabilidade tão grande, cuidavam, tinham esse cuidado com o que seria ofertado a Deus, mas eram ao mesmo tempo mal vistos porque não cumpriam aqueles rituais, aqueles exercícios religiosos que deviam ser feitos naquela época, e talvez ainda hoje, né? Então, nós vimos isso. E vimos também, se nós pensarmos aqui, como nós sempre fazemos no NepSearch, fizemos a pesquisa com relação às palavras, aos verbos que aqui aparecem, mas todos já foram estudados por nós. Pastores, glorificar, louvar, né, ouvir, ver, dizer. Tudo isso nós trabalhamos profundamente, né? Profundamente. E o que eu acho que isso está bem vivo. Alguém tem alguma dúvida quanto a essas palavrinhas aqui? Acredito que não, né? Senão a gente pode recordar um pouquinho. O que nos chama, pelo menos a mim me chamou a atenção, um que não foi trabalhado por nós, que é o retornar, né? E aí, se nós formos olhar só o sentido do verbo retornar, voltar, regressar, mas nós podemos ir um pouquinho além disso aí que eu queria colocar para a gente refletir, e aí o grupo todo contribuir quanto a isso. Os pastores retornaram, mas eles retornaram com uma atitude diferente. Eles retornaram como? Glorificando e louvando a Deus. Por que eles estavam fazendo isso? Por tudo quanto tinham ouvido, visto, né, conforme lhes fora dito. Quem disse a eles? O anjo. O anjo lhes deu informação, eles ouviram tudo, depois se juntou um exército de angélico, eles ouviram, foram ao local, né, conforme o sinal indicado pelo anjo, eles foram ao local onde estava Maria, encontraram não só Maria, muitas outras coisas eles encontraram, trabalhamos bem isso aqui, viram Maria, José e o menino Jesus, né? E aí eles viram que tudo aquilo ocorreu como lhes fora dito pelo anjo.
E aí eles saíram e comunicaram, revelaram isso tudo que tinha acontecido com eles. Depois de fazerem isso, eles retornaram à sua vida, ao seu campo, ao seu trabalho. Eles tinham compromissos lá. Mas aí fica uma pergunta no ar: como eles retornaram? Eles retornaram os mesmos pastores. Presta atenção à sutileza, né, de Lucas, do evangelista aqui, porque ele não dá nome a ninguém, ele não dá nome ao anjo. Porque Travou. Congelou. Congelou. O frio é os aqui, hein? pastores não têm nome, né? Não Congelaste por tem, um pouco, Padre? Márcia. Voltou, Márcia. Hã? voltou. Hã? Congelaste por um pouco. Deixámos de te ouvir. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, perfeitamente. Tá, e onde que eu parei? Bom, eu vou repetir. Eu estava falando sobre o retorno dos pastores Uhum. e como eles retornaram, né? Por quê? Porque o evangelista Lucas, ele não diz o pastor fulano, ele não tem nome, os pastores. E tanto o anjo também não se identificou, não disse seu nome. No caso de Maria e Zacarias, sim, o anjo se identificou. Nesse caso, não. Então, os pastores, né, ele coloca como um grupo, não identifica ninguém, nada por nome, e eles retornaram ao seu campo, ao seu rebanho, ao seu trabalho, é aquilo normal. Mas aí eu faço uma pergunta para cada um de nós refletir: como eles voltaram? Eles eram os mesmos pastores que deixaram o campo naquela noite, antes do contato com o anjo? Então, o que mudou neles? Porque nós vimos como eles eram vistos pela sociedade, né? Como eles eram tratados, né? E vimos qual foi o tratamento de Deus por intermédio de seus emissários a esses pastores. Foi o mesmo que a sociedade dava a eles, porque eles foram primeiros a ter o anúncio. Então, eles tiveram um tratamento diferenciado, né? Eles tiveram um tratamento amoroso do Pai. Não foi um privilégio, foi entregue a eles algo que eles tinham condição de compreender, de entender, foi comunicado a eles. Então, o que mudou nesses pastores? Seria alguma coisa para nós começarmos a refletir, né? O que mudou? Vamos lá, eu acho que o Felipe já está se ajeitando aí na cadeira, porque Hum? o Felipe já tem alguma coisa a nos dizer sobre essa mudança desses pastores. Vamos refletir um pouco sobre isso, porque eles retornaram, mas retornaram cheios de algo, né? Ou mais fortalecidos em algo, ou se sentindo de forma diferente, como que quem gostaria de dizer alguma coisa a respeito dessa mudança nos pastores? Não quero ficar continuando. Ah, Felipe, obrigada. Uhum. Bom, a pergunta que se coloca é: retornaram para onde, né? Para onde é que eles foram? E de onde é que vieram, não é? Porque temos então aqui uma viagem, porque nós só retornamos quando vamos para algum lugar, não é? Ou nos afastamos daquilo que é a nossa casa. E qual é que é a casa deles? A casa deles é junto do rebanho, não é? A casa deles é junto
porque a função de pastor tem aquelas funções que a Márcia falou. Portanto, eles tiveram, na verdade, um encontro com o Cristo, não é? Porque isso trata-se do anúncio que foi feito da vinda do Messias, do nascimento do Cristo. Só que quando se aproximam do Cristo, vão retornar para onde? Vão retornar para a sua vida comum. Mas agora absorvidos por este encontro. E remete-nos aqui para a reflexão do antes e depois da presença da nossa alma com o Cristo, né? Ou da presença do nosso espírito nesse encontro magnífico que todos vamos ter com Jesus. Eu recordo-me, né? Eu recordo-me do Paulo de Tarso e na estrada de Damasco, não é? Que há este encontro com o Cristo e a pessoa jamais fica igual, portanto, ela fica completamente renovada. E aqui quantas vezes é que já nos foi anunciado a nós, não é? A presença ou a vinda do Cristo, não é? Ao longo das nossas existências, quantas vezes já nos disseram, olha, o Cristo está ali, o Cristo está aqui, né? Quantos anjos já nos falaram também? Porque às vezes os anjos que aqui são falados não é propriamente uma aparição espiritual. Às vezes nós temos pessoas que nos convidam ou que nos inspiram a ir procurar esta presença amorosa. Mas há aqui um retorno, e este retorno é à vida comum. Então eles não ficaram, porque muitas vezes nós gostaríamos de ficar eternamente na presença do Cristo. Quem é que não gostaria? Né? Quem é que não gostaria de ficar sempre com o padrão moral elevado? Né? Quem é que não gostaria de ficar no eterno céu, sem fazer nada, a descansar, a viver dos frutos do nosso trabalho, do nosso esforço, e ali estaríamos eternamente, ou seja, no tal eterno descanso, não é? Só que quem ama, né, uma vez mais, quem ama não consegue ficar quieto e não pode ficar quieto, porque há muito trabalhinho para fazer. Então ser anjo, né, ser anjo é de facto trabalhar bastante. Só que o que eles estão a fazer é, depois deste encontro então, voltaram para o trabalho. Eles têm a presença do Cristo, têm este encontro maravilhoso, mas depois voltam muito mudados. E o que é que eles fazem? Glorificam e louvam a Deus. Porque louvam a Deus e glorificam a Deus porquê? Pelo envio do próprio Cristo. Então, quando nós temos um reconhecimento da magnitude do Cristo e da magnitude da sua mensagem, daquilo que ela faz connosco, nós não temos outra palavra que não seja uma profunda gratidão, não é? Porque essa gratidão ela vai fazer de nós pessoas renovadas. É exatamente aquilo que eu sinto, por exemplo, em relação à doutrina espírita, não é? Porque esse encontro que eu tive com a doutrina espírita mudou a minha vida para sempre e para melhor. Então, o trabalho que nós aqui estamos a fazer resulta dessa glorificação e desse louvor, né, que cada um de nós faz também à doutrina espírita, porque a doutrina espírita é a nossa forma de entendermos melhor Jesus e, na verdade, de entendermos melhor a Deus e a nós mesmos. Então, há este sentido de retornar. Nós gostaríamos muitas vezes, por exemplo, de ficar 7 dias por semana dentro de um centro espírita. Né? Porquê? Porque temos um ambiente controlado, temos pessoas que pensam igual a nós, temos pessoas que estão no mesmo padrão vibratório que nós, nos mesmos graus de afinidade. Só que será que isso, não é? Será que isso será o caminho para a nossa evolução? Talvez não. Também é, mas não só. Mas não só. Então, nós não podemos ficar eternamente neste céu ou eternamente nesta presença do Cristo. Por isso ele vai dizer, a um desses pequeninos que tu ajudares, é a mim que ajudas.
É esse retorno. Quando estive doente e foste-me visitar, né, é no fundo, no necessitado, nós vimos a presença do Cristo. E no fundo, é isso que faz um pastor. Porque quando ele fala a Pedro, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, então apascenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, tu me amas, então fica aqui comigo. Não foi isso que Jesus disse. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Então fica aqui comigo. Pronto. Fica aqui no, fica aqui no mundo celeste comigo. Pronto, já atingiste aqui. Não. Então, apascenta as minhas ovelhas. Ou seja, cuide dos teus irmãos. De uma forma suave, vai trabalhar, Pedro. Que há muito por fazer. Ou seja, há muitas pessoas que sofrem. E tu que já tens consciência, vai cuidar delas. Então o bonito disto tudo é nós colocarmos na posição de pastores. E vejam, e nós, pequenos pastores que nos tornemos, se o pastor cuida das suas ovelhas, nós colocando-nos na posição de pastores, aquilo que temos que refletir é: quem são as ovelhas que eu tenho que cuidar? Ou seja, falando de outra forma, quem são as pessoas que têm menos consciência que eu e que eu tenho que cuidar delas? Quem são? Porque aqui o que se trata é como se nós viéssemos aqui ao NEP buscar informação, estarmos na presença do Cristo, mas depois todos vamos ter que retornar para a nossa própria vida. Correto? Para quê? Para cuidar do nosso rebanho. Porque o que nós estamos aqui a fazer é capacitar-nos como pastores. Capacitar-nos como pequenos líderes espirituais dentro do contexto onde nós estamos inseridos, porque esta liderança espiritual, que é o significado do pastor, tem a ver com graus de consciência. Porque se nós já conhecemos o amor do Cristo, se nós já conhecemos a presença do Cristo, se os anjos do Senhor já nos indicaram o caminho para ir ter com o Cristo, então, quando retornarmos para a nossa vida, que saibamos glorificar e louvar a Deus e tomar atenção àquilo que nos havia sido dito. Então, na verdade, não estamos simplesmente a falar de pastores, estamos a falar das nossas próprias vidas. Não é? Isso é bonito porque nós temos as nossas pequenas ovelhas. E às vezes é ovelhas rebeldes. Né? Às vezes há ovelhas que correm muitos perigos. Porquê? Porque são ovelhas inconscientes. Então tudo isto é muito bonito. Né? Porque eles retornam modificados. E é isso. Fazer exatamente o que faziam, mas agora com o Cristo no coração. Voltar para o ambiente que estavam, mas agora com um novo grau de consciência, porque viram e ouviram o que lhes fora dito. E o que é que foi dito? Que havia nascido o Salvador. E isso é muito bonito. Aquele que te veio salvar já nasceu. Portanto, isto dá-nos força. Porque nós já sabemos onde é que Jesus está. Já soubemos o caminho. E já sentimos a sua presença e a sua aproximação. Então imagine o que é estar perto de um espírito desta magnitude. Imagine o que é que acontece connosco. Transforma-nos, porque o amor que é sentido por estar na presença do Cristo é que nos transforma para sempre. Porque vai ser esse amor que vai ser a força que nos vai locomover, que nos vai fazer andar para a frente em situações muito difíceis. Vai ser esse o nosso combustível para atravessar todas estas provas e expiações que nós temos na nossa vida. Então, às vezes,
vamos ser pagos com ingratidão, às vezes vamos ser pagos com injustiça, às vezes por quem? Pelas próprias ovelhas. Mas por isso temos que nos manter firme, porque o pastor já conhece o grande pastor, né? O, o pastor, não é? Porque existem depois vários níveis de liderança. Não é? Existem vários níveis de liderança. Se calhar na nossa família nós temos alguma liderança. Hoje somos líderes, amanhã somos alunos, não é? Ou aprendizes. Em determinados assuntos somos professores, em outros somos aprendizes. Às vezes somos líderes, outras vezes somos subalternos. E a vida e a construção da vida faz-se neste sentido. Então aqui a ideia principal, no meu ponto de vista, é o retorno, mas agora sob a inspiração e aos cuidados do amor do Cristo. Passa a palavra. Muito obrigada, Felipe. É bem assim. Tudo que eles tinham visto, ouvido, e tudo que lhe foi dito a eles, os tornaram pessoas diferentes no seu íntimo. Eu queria ler um trechinho, não sei se a Patrícia está com o NetSearch aberto nesse versículo. Tá não, né, Patrícia? Ou se o Felipe pode abrir, Do Luca, o nosso? lá no NetSearch você está aberto, Aham. no comentário bíblico, lá no último Evangelho em Carne e Osso, no último parágrafo, né? Eu achei que ele resume bem isso. São Exatamente. 4, 5 linhas. Porque o que o Felipe estava falando, eles vieram fortalecidos na fé, né? Eles vieram fortalecidos na fé. E aí, Emmanuel tem uma mensagem, está no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 23. Quem tiver aí, quiser pegar, dá tempo. Mas também só vou ler um pedacinho de um parágrafo. Chama-se Viver pela Fé. E Emmanuel comenta um versículo da carta de Paulo aos Romanos, no primeiro capítulo, versículo 17. Mas o justo viverá pela fé. E ele diz no terceiro parágrafo, assim, no meio, ele diz assim, ele começa o terceiro parágrafo dizendo assim, que nós vamos ver e vamos reconhecer os pastores aqui. Frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Olha, indicariam a presença do homem justo. Ora, os pastores eram mal vistos porque eles não conseguiam fazer isso. Não é isso que nós vimos? Mas aí Emmanuel complementa. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. Nem sempre. Diz que pode, e tem casos em que há essa aliança, esses dois comportamentos. Você identifica o bom homem e o bom ritualista, mas ele diz que nem sempre o bom ritualista está aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário isso que o Felipe falou aí lindamente: ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Então, se eu vou participar de um ritual, eu vou como criatura de Deus. Se eu vou trabalhar, eu vou como criatura de Deus. Se eu vou estudar, eu vou como criatura de Deus. Então é isso que Emmanuel coloca, né? O justo viverá pela fé. Por quê? Porque em qualquer situação que ele esteja, ele vai agir como? Como criatura de Deus. E isso se fortaleceu neles. Conseguiu, Patrícia? Está difícil, senão eu leio sem Não, a... tá aqui. Aí, Tá. obrigada.
É para colocar na tela? Por Opa. favor, porque aí as pessoas acompanham, né? O grupo Sim. acompanha. Eu acho que fica mais fácil de entender do que eu lendo sem. Porque pelo menos para mim facilita, né? Eu não sei para vocês. Sim. É o resuminho que ele Uhum. faz sobre esse retorno dos pastores. Aqui são Sim. 4 ou 5 linhas. Não é muita coisa, não. É isso aqui? Vamos ver se vai. Não, não apareceu. Não apareceu? Não, não tem texto. Não tem Vamos texto? deixar, eu leio, então. Poxa vida. Olha, está no NetSearch, quem quiser ler, Eu não chama entendi. o Evangelho Agora entrou. apareceu, ó. É, Vamos demorou. ler esse parágrafo aqui, ó. Os pastores voltaram, esse aqui, ó. Isso, tá? Ele disse assim: os pastores voltaram louvando a Deus. Com certeza, muita coisa mudou em seu trabalho comum e até desprezado. Nós já vimos por que, que o trabalho deles era, por que, que eles eram desprezados. Não no trabalho em si. O que mudou não foi no trabalho em si. Eles voltaram para fazer as mesmas atividades que nós recordamos aqui, as tarefas que eles tinham a cumprir, mas dentro daqueles trabalhadores. Bem isso que o Felipe falou, de mudar no íntimo. Agora, eles sabiam que Deus os amava e valorizava. Por quê? Porque eles não eram valorizados pela sociedade. Então, eles tinham esse sentimento agora. Sabiam que as promessas eram verdadeiras e que Deus estava ao lado deles. Eles se sentiram o quê? Incluídos. Não eram mais excluídos. Né? E diz assim: já não importava mais se eram aceitos pela religião ou não. Para eles não fazia diferença. Por quê? Porque eles tinham a certeza que Deus os amava e estava com eles, olhava por eles também. Não importava, já não importava mais se eram aceitos pela religião ou não, se eram pobres ou ricos, eles eram amados por Deus. Então, essa é a mudança que aconteceu na vida deles e acontece na nossa. Pode acontecer na nossa, ou já aconteceu, quando, como bem o Felipe falou, quando nos abrimos, quando sentimos essa presença em nós, nos sentimos incluídos nesse amor, nos sentimos parte disso. Deu para entender? Isso. Eu achei esse trechinho bem importante para falar. Então, eles voltaram renovados em sua fé, se sentindo incluídos, se sentindo pertencentes ao grupo. Não importa o que A, B ou C pensavam deles, importava para eles, mais que tudo, o que Deus sentia por eles. Não como alguém igual a eles, ou que se achava superior, olhava para eles. Outra coisa importante que eu acho que a gente pode trabalhar bastante aqui é a questão. Antes de avançar nisso, mais uma coisinha. No Consolador, livro O Consolador, quem tiver aí, quiser consultar, é a pergunta 354, para a gente entender aqui. Peraí, deixa eu achar aqui. A questão 354, para a gente entender um pouco. Poder-se-á definir o que é ter fé? Quer dizer, a fé deles, esse sentimento, aumentou neles. Vamos ver o que é esse sentimento. Diz assim: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Isso aconteceu com os pastores? Sim, né? Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Ultrapassou esse âmbito, ultrapassou esse ponto. Não, não se trata apenas de uma crença religiosa. Tá? É uma
algo no nosso íntimo, a certeza de Deus. Ultrapassa isso. Fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então a gente relaxa, repousa nesse sentimento de fé. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar o quê? Eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Quer dizer, há uma aliança entre a razão e o sentimento. Por quê? Vamos pensar nos pastores. Eles tiveram a mensagem do anjo, eles foram pelo raciocínio para ver o que havia sido dito, comprovaram e aquilo eles guardaram. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre. Por isso eles retornaram. Sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação. Por quê? Porque a fé, ela vai, com as nossas atitudes, os nossos sentimentos, o nosso esforço, isso vai crescendo, vai se retroalimentando. Pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Aí ele termina dizendo assim: traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao passa-se no escravo à vontade do Senhor. Mais ou menos a resposta que Maria deu ao anjo. Alguém quer que repita algum trecho? Ficou claro esse trecho da fé? E aí, é, Patrícia, eu vou te passar a palavra, depois eu me enveredo pela outra parte. Obrigada. Nada, antes da gente dar essa continuidade, só para trazer aí algumas, alguns pensamentos, dá tempo da Márcia tomar uma aguinha, a gente vai ficando com a garganta seca, né? Então, esses queridos pastores, né, que nos representam, eu fiquei pensando aqui, né, tiveram seu encontro, né, além da presença do anjo, de toda aquela pleiade, né, anunciando as bênçãos do mais alto, encontraram, né, fisicamente ali, com o amor e com a verdade, né, como o Felipe já falou também, para nós. E claro que a gente não fica, né, da mesma forma depois desse encontro, depois dessa, desse esclarecimento, né, desse despertar da nossa consciência. Então, eu fiquei pensando aqui, a gente sempre busca retornar para os nossos rebanhos, né, para os nossos curraizinhos aí, fazendo esse exercício, né, de espalhar o que pudemos ter contato, né, com o que pudemos ter contato, com esse amor, com a verdade, né, tentando cada vez mais ter consciência das nossas missões, né, com esse rebanho que é a nossa família, né, a família, a pequena família, ou a família universal, aí os nossos irmãos que a gente vai encontrando, né? Então, jamais seremos os mesmos, né? A gente percebe claramente que a cada estudo que a gente envereda, né, aqui ou com tantos outros corações, a gente sai cheio, né? Que nem esses pastores saíram depois de toda essa experiência aí, quase que inenarrável, né? A gente sai com as almas vibrantes,
mas a gente tem que retornar, né, para o nosso curralzinho do dia a dia, né, que é para o que viemos, né, e o encontro com esse amor e com a verdade nos ressignifica esse propósito, né, não retira das nossas vidas tantos pesos que antes a gente colocava por apenas ver o que os olhos da matéria veem, né? E não ver aí o propósito maior de estar nos melhorando constantemente, né? De que cada um que desperta um pouquinho, que pode ter esse papel, como, né, o Felipe colocou, a Márcia colocou, de assumir uma pequena liderança, trazer um pouquinho de luz, né, um pouquinho de mais entendimento ao outro. Mas isso requer de nós que nos colocamos à disposição, né, de estar com o Cristo, de estar com o Evangelho, façamos o exercício diário e constante de nos olhar, de nos rever, porque se nós queremos, né, se nós almejamos alcançar esse propósito maior que nós já sabemos que o Pai tem para nós e que, como disse a passagem aí do Evangelho Carne e Osso, né, que ele cumpre as suas promessas, ele cumpre o que nos promete, nós precisamos manter as nossas atitudes também numa constante de crescimento, de melhoramento, né? Não adianta a gente ficar esperando novos resultados sem tomar novas decisões. Então, a cada encontro, né, com o Cristo, a cada momento que nós somos tocados, a cada reflexão que a gente medita e guarda no coração, a gente precisa buscar praticá-la, né? Fazer aquela permanente busca de viver o Evangelho, porque é assim que nós vamos contribuir para o melhoramento de todos, né? Que é a proposta do Cristo, do Pai para nós. E aí eu estava lendo um texto aqui no Ceifa de Luz e encontrei um capítulo que chama Ao Sol da Verdade. Toda essa passagem, né, vocês foram colocando aí, me lembrou muito também o homem de bem, né? Esse movimento que a gente vai fazendo, que ele precisa ser constante, não vai, né, não vai ser uma mudança que vai acontecer de repente e nem porque nós queremos muito, mas nós precisamos buscá-la muito, né, com a nossa vontade, como diz Emmanuel. E nesse texto, que é o capítulo 35, chama O Sol da Verdade, é uma reflexão de Emmanuel da uma passagem de João que diz: Mas quando vier aquele Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, naquele momento, né, os pastores estavam encontrando com esse Espírito da Verdade, né, com parte desse Espírito da Verdade, né? E foram tomados, né, dessa verdade e desse amor e começaram a ser guiados por eles. Mas aí, dentro do que eu fiquei pensando, né, então a gente precisa fazer esse exercício diário, né, para que a gente siga esse guia da verdade. E aqui Emmanuel vai colocar como personagem o Espiritismo, né? O Felipe até falou um pouco. Mas a gente poderia colocar os nomes, os nossos nomes aqui nesse texto, ou até pensar nos pastores, né? Ele diz assim: de que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se lhe agigantam à frente? Porque conhecer a verdade, liberta, mas nós precisamos viver a verdade e passar essa verdade à frente para que ela verdadeiramente nos liberte e auxilie os outros
as nossas ovelhas, né? Os nossos irmãos. Aí ele diz: a companheiros que indagam, devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal, agreis ou pessoas. Então, aqui, né, estamos buscando para concretizar a verdade nas nossas vidas, né? Por que meios? E aí ele traz a questão que Kardec fez no Livro dos Espíritos, 799, indagando de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso. Então, aqui que eu pensei, né, a gente colocar o nosso nome ou o nome dos pastores que estavam retornando e nós que retornamos para nossas casas depois de cada estudo, depois de cada reencontro aqui com a mensagem. E eles dizem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Veja se não foi isso que aconteceu com os pastores, né? Lhes foram dado conhecer a vida futura, né? E, e de que Deus está conosco a todo tempo e receberíamos uma bênção para nos prepararmos para o futuro. E aí ele termina: não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências. Então, que quando a gente retorne, né, a gente não se iluda novamente com a, com o nosso dia a dia, né, com as rotinas até, com os hábitos mais arraigados, porque a gente precisa vencê-los, né? A gente precisa compreender a essência do que viemos fazer aqui, a começar de nós mesmos, né? Nos iluminando. Estamos aqui nesse estudo, em vários estudos, buscando a melhor compreensão para poder auxiliar as nossas ovelhas, dissipando as trevas do materialismo, aclarando a verdade, não pelo espírito de força, mas pela força do espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Que grande força de espírito ganharam esses pastores e ganhamos nós, né? A cada momento que a gente entra em contato com a verdade e, claro, primeiramente, né, ao reencontro do Cristo, a gente vê essa força, essa fé aí que a Márcia acabou de trazer para a gente, né, explicar tão bem, que vai fortalecendo, se fortalecendo em nós pelo entendimento, né, por sabermos que o Pai está conosco o tempo todo e nos ama e traz para nós as melhores condições para que a gente progrida, né, no nosso cadinho e ajudando as nossas ovelhinhas também aí, e quem está mais à frente que nos ajude também, e assim vamos todos juntos nesse grande rebanho. É isso. Obrigada, Patrícia. Muito bom isso que você trouxe. Esse retorno alimentado, né, recarregado, e mais do que isso, e com a consciência de que tudo isso nos transformou, que somos, né, somos criaturas de Deus, estamos buscando nos aproximar cada vez mais dessa verdade. Mas eu gostaria de avançar para a parte já mais final do nosso estudo, porque esse retorno, ele também traz algo importante para a gente refletir aqui. E aí eu sei que todos têm o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Nós vamos ler sobre o homem no mundo, um trechinho pequeno. Por quê? Porque, como o Felipe colocou lá atrás, olha, quem não gostaria de estar sempre na presença de Jesus? Mas eles retornaram. Jesus, quando curava, ele dizia: vá
e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Então ele não retinha nada com ele devolvia. Ele também, quando pede lá em João pelos seus colegas, seus discípulos, ele fala, ele pede, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Entendeu? Então ele não pediu a Deus que tirasse os apóstolos do mundo. Por quê? Porque se nós estamos aqui, nós temos uma função, nós temos algo a aprender, habilidades a desenvolver, não é? Nós temos algo a realizar na vida de relação, no nosso íntimo, no auxílio ao próximo. Márcia, É importante, né? Então, por que eles retornaram? Porque eles têm coisas a fazer. Eles estão como nós aqui, encarnados aqui, por quê? Porque temos algo a fazer, temos coisas a fazer, temos que nos desenvolver, nos aprimorar, aprender, né? Por isso estamos aqui. Então, Jesus nunca reteve ninguém com ele. Ele entregou, e ele também viveu no mundo. Ele não se esquivou de viver no mundo. Nós acabamos de ver aqui na perícope anterior que José e Maria não se esquivaram de cumprir suas obrigações perante o mundo, comparecendo para o censo. Então eles tinham que retornar. Eles tinham que retornar para o mundo deles, né? Para as atividades que lhes competiam desenvolver. Só que retornar com o íntimo cheio, evangelizado, transformado, cheio em sua fé mais fortalecida. Por quê? Levaram com eles, estavam levando com eles religiosidade e espiritualidade para onde quer que estivessem. Estamos no mundo, mas temos que estar, deveríamos estar no mundo em qualquer canto com a nossa espiritualidade, religiosidade, ou ambas agindo em nós, dentro de nós, não guardada, lacrada, mas que elas façam parte da nossa existência no mundo. Então, lá no segundo parágrafo, não vou ler desde o início, mas a segunda oração, a segunda frase do segundo parágrafo diz assim: não vivei como os homens, não, vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiveres. Sede alegres, sede felizes, mas seja a vossa alegria a que provém da consciência reta. Seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então, o homem no mundo, eles tinham que retornar para o mundo, para estar no mundo onde estamos, onde fomos colocados aqui. Então, é essa a importância. Aí ele diz assim, a virtude não consiste em assumir aspecto lúgubre e severo, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem,
basta que reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador. Que era o que eles fizeram. O que eles estavam fazendo? Eles voltaram como? Louvando e glorificando a Deus. Então, eles voltaram para o mundo assim, né? Reportando todos os atos da vida ao Criador, que, que vos lá deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe pensais num arroubo da alma, ou a sua proteção para que alcanceis êxito, ou a sua bênção para que a obra concluída, para a obra concluída. Então é sempre, é com isso, com esse sentimento, com essa espiritualidade, religiosidade, fé, com esse sentimento é que nós devemos estar no mundo. Aí ele diz mais aqui, ó, seja o que for que façais, remontai a fonte de todas as coisas, não fazendo coisa alguma sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar as vossas ações. É para isso que estamos no mundo. Por isso que eles retornaram. Porque eles têm um papel, assim como nós. E nós, os pastores ali, nos representam. Nós no mundo. Tá? Então, o fato de que eu adoto Jesus como modelo e guia da humanidade não me exime do meu compromisso, da minha responsabilidade, do papel que eu tenho que desempenhar aqui. E sim me orienta, me guia para o que eu vou fazer aqui, porque estamos no mundo. Pertencemos ao mundo? Não, mas estamos aqui. Estamos aqui porque precisamos desenvolver habilidades, nossos tesouros, né? Nossos talentos, né? Auxiliar tudo isso. Bom, eu já falei muito, eu queria deixar essa questão de estarmos no mundo, né? Para que alguém, se alguém queira comentar, se ficou claro esse retorno dos pastores, por que que eles tinham que retornar? E o que que essa mudança íntima causa ao seu retorno? O comportamento, eles vão deixar de ser pastores, de cuidar do rebanho, de cuidar. Não, mas o íntimo deles é diferente, eles vão fazer isso de outra forma. Eu passo a palavra para alguém que queira comentar alguma coisa mais a respeito, acrescentar aqui. Felipe? Por mim, podemos avançar. Hã? Por mim, podemos avançar. Tá. Então, vamos pensar, refletir. Alguém gostaria de falar alguma coisa mais sobre esse retornar, estar no mundo? Ficou alguma dúvida? Porque precisamos sempre retornar? Esse seria, no meu entendimento, isso, esse. E o que mais? Há sempre essa ênfase de estarmos no mundo, mas de acordo com o nosso tempo. Porque se nós voltarmos lá até a perícope anterior do nascimento, quando José e Maria se deslocam, né, até a Judéia lá para fazer lá Belém para participarem do censo, eles fazem isso em obediência às normas daqui, humanas. Nós já vimos a posição espiritual, tanto de Maria quanto de José. Mas isso não os permitiu que não cumprissem os seus papéis aqui. Desculpa, esqueci de botar o silencioso. Então, de não nos exime, nossa. E há a importância
daquilo que vamos desenvolver aqui e como vamos desenvolver, como vamos trabalhar, né? Há desafios, a gente tem que ter isso presente, que só encarnados nós vamos poder enfrentar. Por isso, a reencarnação é necessária. Então, essa consciência de por que estamos no mundo e também da, da vida de relação, do não isolamento, que não é muito produtivo, pelo menos sob a ótica, sob o entendimento da doutrina espírita, que estejamos no mundo, mas isolados do mundo. Você pode até, você precisa daquele momento de silêncio, de estar só consigo mesmo, de buscar essa conexão com o Criador, de elevar os seus pensamentos, estar nesse íntimo, mas estar no mundo de acordo com o nosso tempo, e o mais importante, levar esse sentimento, essa fé, essa espiritualidade, onde quer que estejamos. Estamos em vida familiar, estejamos com isso vivo em nosso íntimo. Estamos na escola estudando, estejamos com isso íntimo. Vamos ao supermercado, vamos com isso. Nós temos que levar isso, trazer, ou melhor, trazer conosco sempre isso, onde quer que estejamos, porque esse é o nosso papel no mundo, é a nossa vida de relação. Gente, eu gostaria que alguém comentasse alguma coisa, porque eu já estou ficando com a gargantinha bem seca aqui sobre isso. Ficou muito difícil de entender? Deixa eu ver aqui as carinhas. Ficou muito difícil de entender. O Cândido está ali numa praia maravilhosa. Só falta pegar um coco aqui, nesse coqueiro, tomar uma água de coco. Tudo bem. Alguém ficou alguma dúvida, gente, sobre isso? Márcia, se calhar podemos avançar para o glorifiquemos e para o resto do versículo. Olha, o Felipe, o que eu queria entregar para o grupo era isso, era basicamente isso. Essa transformação do contato, né, que eles tiveram, trazer para nós a nossa transformação nesse contato e como é importante alimentar e termos sempre isso onde quer que estejamos. Essa conexão espiritual é no meio onde nós estivermos, seja ele qual for, como nosso dever. Era isso que eu gostaria de trazer. E aí se expande trabalho, família, estudo, vida social, tudo isso, né? Para mim. E isso nos dá o quê? Por que que os pastores voltaram louvando, glorificando? Porque nos dá bom ânimo para as dificuldades que aqui temos, né? Que são as provas que enfrentamos, aí nos dá um bom. Então, eu queria tudo fechar, fechar com esse entendimento para nós. Aí eu quero saber se alguém quer acrescentar alguma coisa, se alguém quer. Patrícia? O Felipe vai falar, mas eu fiquei pensando aqui do glorificando, né, e do louvando, sem entrar nos detalhes aí das palavras que a gente já viu, né, dos significados, é realmente quando a gente consegue fazer esse exercício diário, né, de reconhecer as bênçãos que a gente recebe do mais alto, de tudo que a gente procura e acha, né, de tudo que a gente bate e a porta se abre, com a verdadeira intenção, com a intenção do bem e do amor. E aí a gente consegue perceber, né, aquele ciclo virtuoso que a gente
faz parte dele, porque nós estamos imersos na lei de amor. A lei é de amor, a lei maior, né? A justiça é misericordiosa. Então a gente começa a se tornar cada vez mais consciente, e como você leu aqui, né, na questão do homem do mundo, e também está lá na missão dos espíritas, a gente vai cada vez mais reconhecendo e exaltando tudo isso que nos acontece, né? E mudando as nossas perspectivas, o paradigma, né? Que é esse paradigma do amor que a gente precisa colocar nos nossos corações e na nossa mente, né? E a gente vê, né, que essa verdade nos renova constantemente e nos dá as possibilidades que quisermos, né? Como estava lá no outro texto, nos preparando, né, para o nosso futuro. A gente recebe agora tudo para nos prepararmos para esse futuro nosso que é infinito. Então, eu fiquei aqui pensando, né, refletindo que essa volta, né, quando a gente se coloca verdadeiramente dispostos, com vontade de combater a materialidade lá que está na resposta dos espíritos, né, não ficar só mais lidando com. A gente tem que lidar com as coisas do mundo, sim, estamos no mundo, mas que a gente possa fazer isso de forma tranquila, né? De forma a entender que são coisas do mundo que estão para nos ajudar. Então, eu entendo que é a próximo estágio, né, do pastor aí, da nossa, né, representação espiritual, estatura espiritual, de que a gente vai ficar mais permanente nessa conexão, nessa comunhão e conseguir mais louvar e glorificar do que só ficar pedindo, né? Entendendo a nossa missão, entendendo o que nós temos que cumprir e que daí a gente recebe em retorno, né? A gente recebe em retorno, porque faz parte da lei do retorno. O que a gente dá, o que a gente recebe. Então tem esse retorno também, né? Então aí a gente entra no ciclo virtuoso. E é de pouquinho em pouquinho, mas eu fiquei imaginando assim, essa, essa fase, não que a gente vai viver nas nuvens, né, como o Felipe falou antes, não, mas é numa consciência, né, de que não é só isso aqui, de que há algo mais, e, né, como diz o final do versículo, que conforme lhe fora dito, que é a certeza de que Deus cumpre as promessas, é fiel, mas nós temos que ser também, para que o processo todo dê certo e se cumpra. Vai lá. Obrigada, Patrícia. Felipe? Estava aqui a ver as diferenças entre glorificar e louvar. E glorificar refere-se a exaltar a grandeza ou a glória dos atributos divinos ou de algo que seja digno de honra. E o louvar tem a ver mais com expressar gratidão, elogios, reconhecimento por algo bom. Então, estes dois verbos, na verdade, acabam por nos aproximar, são duas posturas, duas atitudes que nos aproximam de Deus. E isto vem na sequência, então, deles se sentirem amados. Porque isto é um reflexo do amor de Deus dentro de nós, ou seja, há um movimento de reciprocidade neste caso, né? Ou seja, eles entraram naquela sintonia, não é? Daquela vibração, digamos assim, mas ajuda a ter esta reconexão. Então, glorificar a Deus, e o texto que a Márcia leu é muito interessante, porque ali Kardec diz, olha, em tudo o que fizerdes, antes de começares uma tarefa, faz uma prece e louva a Deus. E quando terminar a tarefa, agradece a Deus pela tarefa. Então vejam que isso é uma atitude constante do nosso pensamento estar sempre perto de Deus, não é? Então, antes de fazermos algo importante ou uma questão corriqueira da nossa vida,
O importante é, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista mental, nós termos este processo de sintonia. Porque o que vai acontecer é que nós vamos retornar para a nossa vida, mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista mental, nós conseguimos estar no mundo, mas conectados ao alto. Ou seja, conseguimos estar no mundo, mas conectados à manjedoura. Porque estamos a falar de uma atitude íntima que ocorre dentro de nós. E onde quer que nós nos movimentemos, quer seja perto da manjedoura ou à distância da manjedoura, nós temos esta capacidade, do ponto de vista vibratório, estar lá perto. Então aqui a ideia é que nós glorifiquemos e nós louvemos. Eu lembro-me aqui da lei da adoração, explicada por Kardec, não é? Nas leis morais. O que é o ato de orar ou de adorar? O ato de adorar é o ato de elevar o pensamento a Deus, estar perto dele. Como é que diz aqui? Só para não estar aqui a ler de cor. Em que consiste a adoração? Pergunta 649. Na elevação do pensamento a Deus, deste pela adoração, aproxima o homem a sua alma. Olhem a resposta. A aproximação da alma que somos a Deus. Como? Através da adoração. Só que não podemos ficar só na adoração, né? Porque a adoração tem sido, é o caminho mais fácil. A adoração é nós dobrarmos os joelhos, fazermos uma prece e pedirmos proteção, por exemplo. Mas a melhor forma de adorar a Deus é cuidarmos das nossas ovelhas. A melhor forma de adorarmos a Deus é cuidarmos dos necessitados. É de cuidarmos dos excluídos. É cuidarmos daqueles que aparentemente ainda não reconhecem o amor de Deus ou que são amados por Deus. E acreditem que há muitas pessoas que se sentem isoladas, desamparadas e esquecidas no mundo. Então cabe a nós, que já conhecemos o amor de Deus, que já sabemos que somos amados por Deus, de falar da nossa própria experiência, por exemplo. Como? Às vezes, adorando a Deus ao pé delas, ou ensinando-as a adorar a Deus. Porque o ato de adorar, segundo a pergunta do Livro dos Espíritos, é aproximar a nossa alma a Deus. Então, faz uma prece, né? Em tudo dai graças. Não é assim? Em tudo dai graças. Ou seja, agradecer. Porque a nossa relação com Deus, ela ainda é muito egoísta. É baseada muitas vezes, nos nossos devaneios pessoais. Então, em todas as circunstâncias, quer na escassez, quer na abundância, nós temos que dar essas graças. E a Manuela vai falar de uma lição chamada Glorifiquemos, que fala exatamente sobre essas questões de quando a vida não nos corre bem, que nós glorificamos o nome de Deus na mesma. Ele diz, quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz, bendito seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Ele diz, quando uma flor se entreabriu veludosa e sublime, agradeceu apressada, bendita a terra escura que me encheu de perfume. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilhosa do céu, é maravilha do céu, que vem após a noite da terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombras seja nosso Pai glorificado para sempre. Então há aqui outra perspectiva, que é, eles vieram de um evento alegre, mas nem sempre nós temos visitas alegres. Às vezes a vida pode ser aparentemente escura e nesses atos nós temos que ter a sabedoria de em tudo dar graças ou em todas as circunstâncias glorificarmos e adorarmos a Deus. Mas neste caso em particular veio no seguimento de algo maravilhoso, que foi estar na presença do Cristo. E portanto eles corroboraram tudo aquilo que lhes foram dito, ou seja, pelos anjos. E, portanto, basearam-se em tudo aquilo que tinham ouvido e visto. O que é que está aqui em causa? É o passar por uma experiência. Eles passaram por uma experiência baseada não no que lhe disseram,
Também, mas não só. Porque foram os anjos que lhes disseram, mas eles ouviram e viram com os próprios olhos. Ou seja, passaram pela experiência de estar próximo de Jesus. Passaram pela experiência de estar perto do Salvador, do menino Jesus. E é claro que isso, né? Isso nós vimos que quem tem esta bênção, né, de poder ver e ouvir, portanto, para aqueles que são mais céticos, não é? Como Tomé, que é necessário muitas vezes muita evidência, não é? Muitas provas. Só que muitas vezes essas provas a gente vê e ouve e ainda assim não crê. E estou-me a lembrar das manifestações espíritas, né? Através da mediunidade. Às vezes ouvimos, às vezes vemos, mas há coisas que nos são ditas, há coisas que nos são reveladas e nós continuamos os mesmos. Às vezes sem glorificar, sem adorar, mas sobretudo sem fazer ou aprender as lições que estão muitas vezes por trás de tudo isso. Então, a pergunta que se pode colocar é: quanto a nós, não é? Perante estes encontros que temos, glorificamos? Fazemos uma prece todos os dias? Coisas concretas. Oramos todos os dias? Antes de fazermos uma tarefa, seja ela qual for. Pedimos ajuda para a tarefa? Agradecemos depois da tarefa realizada? Isto é a praticidade do estudo, não é? Como é que é a nossa linguagem, a nossa proximidade? Então, muitas vezes o que nos falta é isso. Nós às vezes não estamos melhores porque não oramos. Às vezes não estamos melhores porque não glorificamos. Às vezes não estamos melhores porque a nossa mente anda sempre rasa no mundo e não procura o quê? As companhias superiores. Não procura os hábitos superiores. Porquê? Porque nós nos acomodamos às questões rasteirinhas da vida. Porque estar próximo do Cristo é elevar o nosso pensamento. E o que é o ato da prece? Elevar o pensamento a Deus. Então nós estamos encarnados, sim, mas precisamos de subir ao monte. Foi isso que Jesus fazia. Às vezes ele caminhava com os discípulos e de repente ali estava Jesus isolado a falar com Deus e a falar com o Pai. Não era assim que ele fazia? Então nós temos que ser pessoas no mundo, sim, mas precisamos de vez em quando subir para depois retornarmos renovados. E isto é muito interessante, porque o ato da prece é como se fosse subir ao monte num instante, para depois regressar renovado. Das coisas que ouvimos e que vemos, da linguagem que Deus tem para connosco. E tantas vezes já nos tem sido dito. Às vezes o que nos falta, e eu para mim falo também, não é? É colocar em prática aquilo que nós vamos aprendendo. E cada vez mais o hábito de orar é de facto renovador. Porque no ato de orar, nós estamos na companhia não só de Deus, mas de amigos de elevada espiritualidade. Talvez não seja necessário virem os grandes dramas para a nossa vida para que tenhamos essa vontade. Às vezes só quando estamos caídos, só quando estamos fragilizados é que nos lembramos de fazer uma prece. Quando temos tanto para dar graças durante tanto tempo. Então, a lição que retiro daqui, para mim em particular,
é realmente este não retornar para a vida como estávamos a ter esta interpretação do versículo, mas retornar para casa, à boa maneira do filho pródigo, né? O regressar para casa, ou seja, regressar para Deus, regressar para a oração, regressar para, às vezes, para o silêncio, para o recatamento, para, para a serenidade. O mundo consome-nos muita energia, consome-nos muita força mental, muita força psicológica, muita pressão, não é? Muita ansiedade, muita pressa, muitas coisas a fazer, muita agitação. E ao mesmo tempo, ou paralelamente a isso, precisamos do reforço espiritual para que a gente saiba lidar com todas essas situações. Então, pela prece, conseguimos renovar-nos. Pela oração, vamos conseguir reerguer-nos e retornar mais bem dispostos. Porquê? Porque visitamos o alto, né? Visitamos onde está a fonte de amor, né? E enchemos-nos desse amor. Ficamos com os corações renovados. E ainda que os problemas não se resolvam sozinhos, talvez renovados por dentro consigamos encontrar novas soluções. Porque aquele que bate se lhe será aberto e aquele que busca vai encontrar. Então quero também aproveitar que este é o nosso estudo antes do Natal, para desejar um Feliz Natal a todos e dizer que é para mim um gosto estes momentos que passo aqui convosco, porque nós passamos aqui momentos simples, mas momentos muito importantes e muito renovadores. Porque há muita coisa que nos distrai. E nós, às vezes, só precisamos de nos sentir amados, de nos sentirmos respeitados e de nos sentirmos integrados. E este estudo promove isso. E isso é muito importante. Portanto, obrigado por todo este tempo que a gente aqui passa, porque ele é altamente renovador, para mim em particular, e sei que para vocês também. Portanto, que Jesus nos abençoe a todos e que a gente saiba retornar alegres para o pé da nossa família, mas não com sentimento de tristeza. Agora estou um bocado emocionado, mas com a alegria, não é? Com a alegria de já termos tido este encontro e com a sabedoria de que toda a gente nos pode abandonar, mas Deus nos ama sempre e podemos contar uns com os outros, que isso também é muito importante. Os laços de amizade cada vez ficam mais fortes e mais fortalecidos. Portanto, que a gente continue firmes, firmes e convictos de que estamos no caminho certo. Isso é muito importante.
Márcia. Felipe, muito obrigada. Fechou aqui o nosso versículo brilhante, como sempre. É muito disso. É muito do que trazemos em nós e que dê todo esse aprendizado, hum, todo esse esforço que nós fazemos, nos reunindo aqui todas as quintas-feiras e para outros estudos também, nas nossas orações diárias, nas nossas leituras diárias, na nossa vida de relação, isso, tudo isso que a gente está fazendo um esforço, um investimento íntimo, ele tem que estar, isso tem que estar presente no nosso dia a dia. Nós temos que levar isso e agir de acordo com isso em todas as nossas, em qualquer lugar onde estejamos. Eu faço aqui, antes de passar a palavra para a Odete, eu faço do Felipe assim, também o mesmo sentimento, tem o mesmo sentimento. Uma gratidão imensa por cada um desse grupo de estudo, por tudo que eu consegui aprender aqui e guardar no meu coração. Tudo que a gente viu aqui, toda essa longa caminhada, como nos transformou. É tão bom de ver isso, de sentir isso e de ver que isso exala pelos nossos poros. E com alegria, com bom ânimo. Porque as dificuldades estão aí. São o que os espíritos chamam, né, as vicissitudes da vida, corpórea da vida aqui encarnada. E são essas, é essa fortaleza íntima para nos fazer seguir adiante, porque não são fáceis as provas, não são, não são fáceis. Então, eu gostaria de fechar esse estudo. A Odete quer dizer alguma coisa, né, Odete? E aí eu passo a palavra a ela para a gente. Então é assim, ouvindo aquilo que eu ouvi de vós, eu também dou graças a Deus, por todas as pessoas que vieram à minha vida até hoje, para eu aprender com elas e para o meu desenvolvimento. E também dou graças a Deus por vos ter encontrado e por estar aqui nesta doutrina espírita, porque muito pouco que seja o meu desenvolvimento, pouco ou muito é o que é, passito a passito, mas também vos dou graças e também vos agradeço a todos de me terem aberto as portas para eu estar aqui, porque eu mesmo própria em mim acho que estou uma pessoa um bocadinho diferente, porque tenho mais paciência, porque às vezes, tal como diz a Fernanda, somos seres aflitos, tal como diz o Filipe, somos seres birrentos. Somos, eu também era. E se nós, tal como vocês nos ensinam, se houver logo uma pequena diferença em nós, acho que os outros que estão à nossa volta todos ficam diferentes, na qual eu estou muito grata por isso. Há outra coisa também, também sinto é que as energias, quais são as energias boas e quais são as menos boas. E nem que seja mesmo durante a noite, ao acordar durante a noite, porque como tratei o meu trabalho, também trabalhei de noite, e daí à partida acordo várias vezes durante a noite. E às vezes com pensamentos menos bons. Eu levo o meu pensamento a Jesus e chamo por ele e que modifica, modifica e que eu descanse, descanse. Portanto, acho que isto é muito importante, esta aprendizagem, estes estudos, por muito que às vezes pareça que estamos assim um bocado ausentes e devo de estar algumas vezes, mas eu acho resultados e estou satisfeita com os resultados que tenho e com as aprendizagens que tenho aqui aprendido com vocês todos. Mais que com o Filipe, mais que a Márcia, mais que a Patrícia, mas acho que todos damos amor também uns aos outros e que isso é muito bom.
E o facto da gente depois também ter paciência e ser tolerantes e pensar, epá, estão-me a chatear a cabeça, mas espera aí, eu ouvi que tinha que fazer assim, amar e seguir Jesus. Claro que não é ser como ele, mas já é passito a passito, já estou feliz por isso. E há outra coisa que eu costumo dizer quando estou triste, eu sou feliz com Jesus porque Jesus também é feliz comigo. O que é certo é que eu sinto-me um bocadinho renovada por dentro mesmo. Muito obrigada por me ouvirem e que estes estudos são maravilhosos, são. Obrigada. Nossa, Odete, que lindo, é isso mesmo. É sabermos que Jesus é feliz conosco, por nós, por nós estarmos buscando isso, buscando nos melhorarmos, fazendo esse esforço e Ele está conosco. Gente, eu vou fechar aqui uma oração bem simples de gratidão, agradecendo ao Mestre Jesus, aos seus enviados espirituais que nos orientam nesse estudo cada semana. Somos profundamente gratos. Desejamos um feliz Natal a todos aqui, que possamos sentir nessa data, mesmo que simbólica, a aproximação mais forte do Cristo chegando. Possamos reviver esse momento de sua chegada, assim como acabamos de estudar, a revelação aos pastores, a emoção de sentir a transformação que vive. Possamos ter isso guardado em nossos corações como bem, assim seja.